Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Paloni e nesse capítulo aqui nós vamos cobrir o tema índices. Índices é um negócio muito legal, é um negócio muito atual e é uma prática não tão nova assim no mundo, né? Na verdade, índices começaram no começo do século XX e tal, e o objetivo dos índices era dar uma cesta de bens para o investidor para que ele soubesse se valia a pena ou não entrar naquele mercado. Deixa eu ser mais específico. Estados Unidos, Bolsa de Valores americana. Na virada do século XIX para o século XX, a gente tinha relativamente poucas empresas com capital aberto, com ações. Então era fácil de você acompanhar elas, né? Era uma meia dúzia ali, você dava para saber se a empresa estava indo bem ou não, qual era a hora de comprar ou vender uma ação, né? Acontece que depois no começo do século XX, especialmente com o fim da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1918 ali e tal, a economia americana entrou numa fase de um crescimento muito acelerado. E aí várias empresas começaram a abrir capital em pouquíssimo tempo. Então, para o investidor pessoa física, começou a ficar muito difícil de saber se a bolsa como um todo estava indo bem ou não. Porque tinha empresa todo dia abrindo capital, indo bem, outras não indo tão bem assim. Então começou a haver uma demanda, uma necessidade das pessoas de saber a bolsa como um todo, né, o mercado de ações como um todo, está indo bem ou não. E aí a ideia foi pegar algumas dessas empresas e fazer elas representarem o todo. Então, em vez de pegar todas elas, ficar olhando uma por uma, vamos selecionar quais são as mais representativas e ver o que está acontecendo com essas. E essas vão ser uma proxy, né, vão ser uma aproximação aí do que está acontecendo com o mercado como um todo. Então, isso é a ideia de índices. Hoje em dia existe índice para muitas coisas, porque não é só a ação que tem muitas, né? Hoje em dia, renda fixa tem muitas e vários tipos, títulos públicos tem vários e vários tipos, fundos imobiliários tem vários e de vários tipos, né? O consumo, né? Empresas de consumo tem várias e de vários tipos. Então hoje, aquele mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos na virada do século XX, hoje acontece no mundo em praticamente qualquer área. Então hoje não é raro você ver índices específicos e o objetivo deles continua sendo mais ou menos o mesmo. Pegar uma parte para representar o todo e essa parte vai te dar uma boa aproximação se aquele mercado está indo bem ou não, certo? Então tá aí, ó, a definição é uma cesta de ativos mais negociados. Não adianta eu pegar só uma ação grande, precisa ser uma ação grande e que troca muito de mãos, ou seja, que tem muita liquidez. E elas representam como um todo o setor em que ela está inserida. Então, de novo, a ideia aí de a parte pelo todo dar uma boa resposta, né? Então, hoje, você já deve ter ouvido falar em Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores. Então, o Ibovespa te dá uma boa ideia se as empresas brasileiras de capital aberto estão indo bem ou não, né? Não tem todas as ações ali dentro, tem algumas, mas elas são uma parte muito representativa. Então, a gente vai falar de alguns aqui, não só de brasileiros, a gente vai falar de alguns gringos também, e vamos tentar cobrir os mais importantes. Então, acabei de falar do Ibovespa para você, hoje tem muitas ações dentro da Bolsa de Valores, então a tentativa de pegar o Ibovespa talvez não seja bom o suficiente, porque o Ibovespa hoje tem aproximadamente 70 ações. Esse número varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, e deixa algumas de fora. Então tem um outro índice que se chama IBRX. Esse IBRX tenta pegar as 100 ações mais negociadas. Ele tenta ser até um pouquinho mais amplo, né, um pouquinho mais generalista ao mostrar quais empresas estão lá. Depois tem um outro índice que só entram empresas que pagam muito dividendos. Então, não necessariamente é a empresa grande, é a empresa que paga muito dividendo. Para que serve esse índice? Porque às vezes você quer entrar na bolsa, mas você não quer necessariamente empresas que vão bombar, uma empresa que vale 10 e que vai para 20. Não, você quer montar numa empresa e você quer ficar recebendo dividendo. Cada 3 meses pinga um valorzinho ali. Para quê? Essa é a sua aposentadoria, né? É daí que vem a renda para você viver o resto da vida. E isso pouca gente faz no Brasil ainda, infelizmente, né? As pessoas ainda veem a Bolsa de Valores como um grande cassino
que você compra por 10 para vender por 12 amanhã, depois compra por 15 para vender por 16 e tal. As pessoas veem a Bolsa de Valores como um lugar que você vende com ganho de capital. Mas não necessariamente é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente mesmo, que é aposentado, o cara pega o que ele guardou a vida inteira e põe na Bolsa de Valores. Várias empresas ficam pagando dividendo. Então o cara juntou, sei lá, 2 milhões. Ele bota 2 milhões na Bolsa. Ele fica recebendo lá 15 mil dólares a cada 3 meses. Isso é a aposentadoria do cara. Ele fica vivendo com isso. Tem um trimestre que a empresa vai muito bem, aí ele ganha 20 mil dólares. No outro a empresa não foi tão bem, ele ganha 12 mil dólares e tal. Mas as pessoas olham a Bolsa como uma fonte recorrente de renda. E não necessariamente um grande cassino que você fica comprando e vendendo o tempo todo. Então esse índice tenta capturar esse efeito de quem paga muito dividendo. Depois tem um outro índice focado em empresas que têm uma governança corporativa muito forte. Esse índice não é revisto toda hora e para entrar nesse índice a empresa realmente tem que cumprir uma série de obrigações muito rigorosas. Mas para nós investidores, é legal eu saber que se a empresa está nesse índice, ela tem um conselho de administração independente, ela tem votação sempre que algum tema sensível acontece, que se alguém comprar essa empresa, eu que sou minoritário vou ter um direito preservado, ou seja, governança forte. Depois a gente vai para um outro índice, que no fundo decorre da governança, mas ele é investimento socialmente responsável. Socialmente responsável, aí eu estou falando do ponto de vista socioambiental mesmo. Empresas que têm governança, mas na área socioambiental, que buscam todas as licenças, que fazem até mais do que o mínimo que o governo exige, que tem igualdade de gênero, de raça, de opção sexual, ou seja, tem políticas de diversidade. Então a responsabilidade socioambiental passa por uma série de critérios e se a empresa tem isso muito forte, ela se sobressai, ela entra nesse índice. Depois a gente tem alguns índices gringos aqui, né? O Mid, Large Cap e o Small Cap, que tentam capturar empresas que são respectivamente grandes, médias e grandes, e pequenas. Então esses são índices que não necessariamente são empresas de liquidez grande, é por tamanho. O que a gente precisa saber de cada um desses índices? Em primeiro lugar, o que ele mede. Em segundo lugar, como que ele é calculado, né? A ponderação que é feita em cima dele. Em terceiro, de quanto em quanto tempo ele é revisto, né? Reajustado. Então o primeiro, mais famoso, o Ibovespa, o que ele mede? Ele mede o mercado de ações no Brasil. De novo, eu não preciso olhar todas as ações SA de capital aberto que existem no Brasil. O Ibovespa pega algumas delas e dá uma boa aproximação do que está acontecendo. Como que ele é ponderado? Ele é ponderado por market cap. O que é market cap? A quantidade de ações que existem daquela empresa vezes o preço de cada uma. Então vamos pegar um exemplo. Petrobras. Quanto vale uma ação da Petrobras? Vale R$19. Quantas ações da Petrobras existem? 2 bilhões de ações. Então 19 vezes 2, né, daria 38 bilhões de reais. Esse seria o market cap da Petrobras no meu exemplo. E reparem que ponderar um índice dessa maneira vai privilegiar as maiores empresas. Então uma empresa que vale 38 bilhões vai ser muito pesada no Ibovespa. Se ela subir 5% num dia, o Ibovespa vai subir provavelmente, porque ela representa muito dele. Agora uma empresa que vale 20 milhões de reais, não tem uma no Ibovespa, mas se tivesse uma empresa tão pequenininha assim dentro do Ibovespa, ela pode cacetar 20% num dia que o Ibovespa não vai nem se mexer, não vai fazer cócega, porque ela é muito pouco representativa. Então ele acaba ficando meio que viesado pelo tamanho das empresas. Então uma Vale, uma Petrobras, um Itaú Unibanco, empresas de um valor de mercado maior tendem a representar muito mais do índice do que as menores. Mas o Ibovespa, muito importante, também é ponderado por liquidez. Não adianta ser grande, tem que ser grande e trocar de mãos com bastante frequência. Então, tem empresas aqui na Bolsa, no Ibovespa, que são grandes pra caramba, só que elas são de 2, 3 famílias. E aí essas famílias ficam com as ações, não ficam botando para vender. Então, apesar de ser boa e ser grande, essa empresa não tem tanta liquidez assim nos seus papéis. Aí ela é penalizada, ela não representa tanto do Ibovespa por conta disso. Beleza? Quanto em quanto tempo o Ibovespa é revisto? Ele é uma vez a cada 4 meses. Depois a gente vai para o IBRX. O IBRX é um Ibovespa, ele pega 100 ações
E existe um outro índice que chama IBRX 50, que pega 50 ações. São as mais negociadas na B3, na antiga BMF Bovespa, que agora é a B3. Como é que ele é ponderado? Também por capitalização e também quadrimestral. Então aí nenhuma novidade, segue a mesma lógica. O outro índice que eu falei para você de governança corporativa, muito similar também, além de ter ponderação pelo tamanho, só entra nesse índice se tiver critérios lá cumpridos de governança. Também uma vez a cada 4 meses. E aí o de empresas socialmente responsáveis, comentei com vocês que esse é mais difícil de ficar medindo, né? Você não consegue um alvará ou não tem um alvará caçado todo dia. Então as modificações aí dentro levam mais tempo para você ver acontecerem. Ele também é por market cap, muito similar, só que ele é revisto uma vez ao ano. Beleza? Tem outros índices que eu comentei com vocês também, que são aqui nosso, o Mid e Large Cap, que é o de empresas médias e grandes. E o Small Cap, esse obviamente é por capitalização. Como é que eu sei se uma empresa é Small Cap? Porque eu olhei o tamanho dela. E como é que eu olhei o tamanho dela? Market Cap. Como é que eu sei que uma empresa é Mid ou Large? Mesma coisa, eu olhei o Market Cap dela e eu vi se é grande ou pequeno. Também quadrimestral. E aquele índice de dividendos, empresas com maiores dividendos, eu deveria até ponderar pela quanto de dividendo ela paga, né? Quem paga muito dividendo percentual é mais representativo, mas não é assim. Também é por tamanho. A capitalização vale aqui para os índices brasileiros como um todo sempre, e lembrar que o Ibovespa, além de capitalização, também leva em conta liquidez, tá? E quadrimestral também. Existem outros índices, como eu falei para vocês. Se você não investe em ações, se você investe em renda fixa, ou em imóvel, ou em qualquer outra coisa, você vai tentar buscar um índice que represente aquele universo para você. Então, se você é um investidor de imóveis, por exemplo, tem alguns aqui que você pode olhar. Esse índice aqui, IFIX, representa imóveis como um todo. Grande parte do que está aqui dentro são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são fundos de investimento que têm como objeto primordial o investimento em imóveis. Então pode ser imóvel residencial, né? Pode ser imóvel comercial para alugar, pode ser achar lugares aí da cidade que estão abandonados, mas que têm potencial de valorização. Então tem várias estratégias. Pode ser para comprar um galpão logístico e alugar ele. Pode ser, enfim, N estratégias. Esses fundos, por lei, têm que ser listados. Então você compra e vende fundo imobiliário através da B3, através da Bolsa. E esse fundo aqui tem um índice que representa os principais. Ele também é ponderado por market cap, tá? Mais ou menos a mesma lógica que a gente viu até agora. Eu tenho um outro índice que nem é muito para investimento apenas, as pessoas usam ele muito também para comprar imóvel. Então é o índice FIPE-ISAPE. A FIPE é um instituto de pesquisa muito famoso, tal, que faz até índices de preço, né? Calcula a inflação em alguns lugares, tal. Eles têm um índice de inflação famoso que chama IPC. Já o ZAP é uma empresa aí que faz compra e venda de imóveis, né? Um grande portal de compra e venda de imóveis. Então eles fizeram uma parceria e criaram aí um índice por região. Então você consegue ver ali, dependendo do bairro, dependendo do tipo de imóvel, dependendo da cidade, etc., você consegue ver como é que está o índice FIPE-ZAP. E aí esse índice diz se os imóveis ali estão valorizando, se eles caíram, se é hora de você comprar eles ou não, e etc. Beleza? Então o que a gente falou até aqui foram basicamente índices nacionais, índices do Brasil. Se a gente pegar índices de ações gringos, o mais tradicional é o DJI, que é o Dow Jones. Esse é o índice da virada do século que eu comentei com vocês e tal. Hoje ele mudou um pouquinho do que ele era lá no começo, mas hoje ele tem 30 ações, que é um número até pequeno comparado com os Estados Unidos, que tem acho que 5.800 mais ou menos ações. Tem 30 só que representam. Só que essas 30 são tiradas a dedo. Eles pegam lá setores que são estratégicos para o país e eles pegam as ações líderes nesses setores. Então, de certa forma, o Dow Jones, o DJI, representa bem o que está acontecendo com a economia americana. E elas são todas gigantes, você pega as 30 lá, são só empresas maravilhosas, né? Coca-Cola, McDonald's, General Electric, só empresa top.
e todas elas, além de muito grandes em market cap, elas todas têm muita liquidez, né? Trocam de mãos todo santo dia. Depois você vai para o S&P. A S&P vai por um outro caminho. O S&P é um índice, como o próprio nome diz, que pega 500 empresas. Então ele não tenta pegar as grandes, ele tenta pegar 500 empresas desse universo. Claro que aí dentro tem muitas empresas grandes, muitas empresas líderes, só que dentro desse mundo aqui, você tem empresas de um universo mais pulverizado. Então é possível que umas estejam bombando hoje, outras derretendo e tal. Você tem aí uma vida um pouco mais próxima da realidade. Agora, realmente é um índice gigantesco, mais de 20 trilhões de dólares, se somar o market cap dessas 500, e dá uma ideia de como que o mercado americano está funcionando. Nasdaq é uma outra bolsa, é um outro índice que tem dentro dos Estados Unidos também, e ele é focado em empresas de tecnologia. Então a Nasdaq é uma bolsa que concorre com a Bolsa de Nova York, com a NYSE. Então a Nasdaq é uma bolsa em que você só compra e vende empresas de tecnologia. Então você quer comprar uma ação da Apple, do Facebook, da Microsoft e tal, é aqui que elas estão listadas e é aqui que você compra e vende elas. Elas também são ponderadas por market cap e aqui são 100, não 500. Né? Apesar de ser um universo um pouco menor do que a economia como um todo, mas também empresas muito boas. O que é importante dizer aqui, quando a gente fala em tecnologia, não pense apenas em tecnologia mesmo computador. Então não é só a Apple, não é só a Microsoft. Tecnologia é um termo mais amplo. Então tem muita empresa aqui de telecomunicação, tipo AT&T, sabe, empresa de telefonia. Tem empresa aqui de biotecnologia, sabe, laboratório farmacêutico e tal. Então tecnologia que é um conceito mais amplo. Então esses 3 índices são índices americanos. Depois nós vamos para Nikkei. Nikkei é um índice japonês. É a bolsa de Tóquio. Também é um índice bem tradicional do começo do século e ele mede 225 ações, daí o nome Nikkei 225. Agora, ao contrário de todos os índices que a gente viu até agora, que são ponderados por market cap, esse aqui não é por market cap, esse aqui é ponderado por preço. Como assim por preço, professor? Se uma empresa estava em 20 e foi para 22, ela aumentou 10%. Se uma empresa foi de 10 para 11, ela também aumentou 10%. Então eles ponderam pelo preço, pelo que está acontecendo com o preço. Então pode ser que essa empresa aqui de R$20 aqui a ação é gigantesca, tem tipo 5 bilhões de ações. Pode ser que essa aqui tenha 1 milhão de ações. Mas ainda assim ele pegou as variações. Doido isso, né? Mas aí ele tenta supor que são as variações de preço que importam. Depois nós vamos para o FTSE, que é o índice de Londres, né, a Bolsa de Londres. É uma das maiores bolsas da Europa, junto com a da Alemanha. E esse FTSE pega 100 empresas. E esse aqui também é por market cap. E assim como a nossa aqui, ele também é rebalanceado a cada 4 meses. Depois a gente vai para Hang Seng. Hang Seng é um índice ligeiramente mais novo, ele é de Hong Kong, um pouco menor também, e ele representa algumas empresas fora da plataforma continental chinesa. Também é ponderado por market cap e ele também é ajustado por liquidez, ou seja, muito parecido com o Ibovespa aqui. Depois você tem alguns índices que não são de um país ou outro, não é do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, eles são mundiais. Então esse índice aqui, MSCI, MS é o nome do banco que criou ele, Morgan Stanley. Então Morgan Stanley World criou aí um índice que é mundial de grandes e médias empresas e que estão em vários países. Agora, para estar nesse índice tem que ser considerado um país desenvolvido. Então aqui ele tem lá o critério dele para dizer quem é desenvolvido e quem não é, e aí bota ele lá. E depois você tem o Emerging Market. Emerging Market é muito similar, só que em vez de ter 1000 e tantas ações, ele tem metade. Ele também pega 23 mercados, só que são 23 mercados considerados em desenvolvimento. Então o Brasil, no caso, estaria dentro desse índice. Ambos, assim como o Ibovespa, assim como os outros, são rebalanceados a cada 4 meses. E aí a gente vai para alguns índices internacionais muito específicos. O Eurostoxx pegam ações que têm muita liquidez na zona do euro, né, mas muito específico.
Tem um outro índice que é para hedge funds. Hedge funds, todo mundo sabe o que é, né? São fundos que têm estratégias de bater o mercado, estratégias específicas. Achar empresas com problema de recuperação judicial, ou achar uma empresa que capta quanto que os investidores estão irracionais, ou seja, tem vários hedge funds, cada um com a sua estratégia aqui. Outros que compram só commodities, ou seja, tem de tudo aí. E esse índice tenta capturar o que está acontecendo com os hedge funds de uma forma geral. Depois você tem um outro aqui, esse chamaria a atenção de vocês, porque esse aqui, o mundo fica sempre de olho nesse índice quando temos algum problema global. O que é isso? Toda vez que o mundo tem alguma guerra, alguma invasão, algum tsunami, alguma pandemia, alguma coisa, o mundo olha para esse índice aqui. O VIX é mega importante. Por quê? O que ele mede? Ele mede a volatilidade esperada para o S&P 500, que é aquele índice lá dos Estados Unidos. Então, quando o VIX sobe, é que estão esperando mais volatilidade no S&P 500 olhando para frente. E uma volatilidade maior significa mais risco. Significa que esperam que ela suba muito e caia muito. Então, o VIX é um número que circula aí em torno de 30. Mais do que 30, considerado pânico. Menos do que 30, considerado calmaria. Então, o 30 é meio que uma ordem de grandeza que os investidores olham aí para ele. Bom, então falamos aí de hedge funds, falamos de mercado imobiliário e falamos de ações. E a renda fixa? A renda fixa também tem índices, só que é mais difícil, porque, cara, a ação, você fez a ação da Petrobras, você fez uma ação, fez duas. Quem comprou uma ação, compra 50. Uma ação é idêntica à outra, da Petrobras. Né? Agora, a renda fixa não necessariamente. Né? Se você tem, você pode ser a mesma Petrobras. Você pode ter uma dívida da Petrobras que é curta, que não tem garantia. Você pode ter uma outra dívida que é longa e que tem garantia. Você pode ter uma outra que tem opção de call. Você tem uma outra que pode ter algum outro tipo de covenant ligado a ela. Então, assim, dentro de uma mesma empresa, você pode ter N diferentes dívidas, renda fixa. Então, é um tipo de índice muito difícil de fazer. Né? Dentre os internacionais, vale a pena falar de títulos investment grade. Então, às vezes, você só quer investir em empresa muito boa. Isso aqui é usado principalmente por fundos de pensão, quem tem governança corporativa muito forte. Se for esse o seu caso, você tem aí esse índice que você pode cobrir. E se você tiver, ao contrário, né, olhar títulos de governo, títulos soberanos, e de países que tenham investment grade é a partir de um certo grau aí de confiança dos investidores. Aí você tem um outro índice. Beleza? Agora, se você quiser tomar um pouco mais de risco, sair do investment grade, você pode ir para quem não é investment grade. A gente chama isso de high yield. Um high yield entra nesse outro índice aqui. Esse índice é baseado em mercados emergentes. Não confunda, tá? Cuidado. Na verdade, isso aqui não quer dizer que todo mundo que está aqui embaixo é high yield. Agora, em geral, emerging markets são high yields. Agora, é possível que tenha aqui dentro mercados que são investment grade. Então, por exemplo, o Brasil já foi investment grade, o México também. Então, geralmente o foco aqui não é ser high yield ou investment grade, mas sim estar em economias emergentes. Economias que têm aí potencial de valorização e crescimento dos mercados muito maior, mas também um risco inerente maior ainda. E aí com isso a gente termina no último de todos, que não chega a ser exatamente um benchmark puro, não seja a ser um índice puro, é uma taxa de juros que é praticada diariamente entre operações no mercado interbancário de Londres. Essa taxa pode subir um pouquinho, cair um pouquinho, e ela passa a ser o custo do nosso dinheiro. Então a LIBOR nada mais é do que um quase índice, digamos assim, que espelha as transações feitas no mercado interbancário de Londres no determinado dia. Empréstimos internacionais geralmente são vinculados à LIBOR, porque, como eu disse, ela passa a ser o custo do dinheiro para aquele dia, né, para uma captação feita naquele dia. E geralmente esses empréstimos são todos sem garantia, então eles estão meio que limpos e na mesma condição. Ok? Bom, com isso nós cobrimos aí o mundo dos índices. Esses índices podem ser nacionais, podem ser globais, podem ser mundiais, né? Ou seja, não ligados a um país, mas estratégias específicas. Small caps, large caps, emerging markets ou developed economies, tem vários tipos aí.
E você pode ter índices que não são ligados a ações. Você pode ter índices a imóveis, a renda fixa, a hedge funds e assim vai. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e vamos para a próxima.